Hello, guys! Hey! Eu não tava olhando, tô vendo se funciona. Gente, é a minha primeira vez que eu vim fazer live. Tô aqui meio perdida ainda. Mas enfim. Vamos lá, então. Deixa eu só abrir uma coisa aqui. Vão entrando aí, pessoal. Hello, hello, Radassa. A Bela já tá aí, a Radassa. Compartilha, manda os aviãozinhos. A Lilia. Isso aí, pessoal. Vai entrando aí. Deixa eu só ligar o negócio aqui. Ligar meu computador. A Sara! Isso aí, gente. Vamos lá, então. Ó, tô gostando. Ai, gente, então não repare, é minha primeira live. Live não, live. Meu marido escutar isso, ele me dá as contas. Enfim, né? Mas de vez em quando a gente tem que tirar o medinho de lado e encarar e vir aqui, né? Então eu quero hoje falar sobre culpa. Então esse é o nosso tema da live. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Então, a gente vai... Ó, meu marido! Que bom, né? Manda aviãozinho, começa a compartilhar nos grupos. Olha, Liz! Olha, tem gente de todo lugar, muito legal isso aí. Vão entrando, gente. Sintam-se à vontade. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. E estou muito feliz. Enfim. Então vamos lá, né? Vocês vieram aqui para saber o que eu tô querendo falar sobre culpa, né? E é isso aí. Então vamos lá falar sobre esse assunto. Então, né? Quem que é aqui que sente-se culpada em algum momento da vida, né? Acho que é o mal da sociedade, o mal das mulheres, principalmente. Sentir-se culpada. Bom, então eu trouxe alguns exemplos de culpa, né? Bom, um exemplo muito comum é a questão da culpa. Quando é mulher, quando é mãe, principalmente quando é mãe, e aí tem o filho, e acontece que ela precisa ir trabalhar, voltar a trabalhar, e daí fica nessa briga. E aí, eu volto a trabalhar ou eu fico cuidando do filho? E aí, geralmente, quando faz a escolha de ir trabalhar, se sente culpada por deixar o filho com a babá ou levar na escolinha. Esse é um exemplo de culpa muito comum, que acho que pessoas já devem presenciar e vir. Outro exemplo de culpa é quando a pessoa resolve ficar em casa cuidando do filho. Isso mesmo. Quando ela decide falar assim, não, quer saber? Eu vou largar essa vida de trabalho, vou ficar aqui e vou cuidar do meu filho, ou da minha filha. E aí, passa os dias, ela estava feliz, realizada sendo mãe, mas começa a passar o dia e aí ela começa a sentir a culpada porque ela resolveu ficar em casa, ou seja, o marido tá trabalhando sozinho. Então aí vem a culpa de, eu tive que largar minha vida profissional, ou eu não tô ajudando em casa com as despesas de casa. Aí vem a culpa de trabalhar fora. Mais um exemplo de culpa. Ei, Carol, seja muito bem-vinda. Todo mundo seja muito bem-vindo, é uma honra ter vocês. Enfim, outro exemplo de culpa. Oi, Juliana, seja muito bem-vinda. Então, a gente tá falando de culpa, né? Bom, outro exemplo de culpa. Quando a mãe, né, tem filho, eu tô falando de mãe e filhos, mas quando a mãe, ela tem que ser dura com o filho, né? Então, às vezes, ela é um pouco mais dura, mais rígida, e aí depois ela se sente culpada novamente. Nossa, mas será que eu não fui muito dura? Ai, mas será que eu realmente... Enfim, vem aquela culpa, será que realmente eu fiz a coisa certa ou não? Então vem a culpa aí. É muito comum mãe sentir essas culpas. Outra coisa que eu queria falar também é a questão de quando a mãe vai trabalhar fora, né? Quando a mãe, tipo, trabalha fora, fica aquela culpa de... mas eu vou ter que deixar a filha e vou ter que ir lá. E aí acontece muito de, às vezes, você perder os primeiros passos do seu filho, você se sente culpada.
perder algum momento único, né, do seu filho ou da sua filha, e aí você sente aquela culpa. E acontece também que quando você decide, no caso, ir trabalhar, e se você, né, isso é outra culpa que não só de quem é mãe, mas vamos supor que você não tem filhos. E aí você vai lá e dá o sangue, trabalha e tal, e você destaca na carreira e sobe. E aí o seu marido, né, não subiu na mesma altura que você. Aí você começa a sentir aquela culpa. Ai, mas... Você começa a se sentir culpada, porque você queria que ele também tivesse no mesmo patamar seu. Então, aí outro exemplo de culpa. E para solteira, sempre tem aquela culpa de que, ai, mas será que eu não estou desonrando meus pais? Ou será que eu não estou fazendo alguma coisa errada? Enfim, sempre tem aquela culpa de estar sendo o filho rebelde ou a filha rebelde. Então, sempre acontece. Ou seja, a vida toda, né? A gente tem alguns momentos ou algumas situações que a gente vai acabar se sentindo culpada. E agora eu queria que vocês colocassem aí nos comentários se algum desses exemplos vocês se identificou. E aí a gente vai trazer mais sobre esse assunto. Mas eu queria agora que vocês comentassem aí, né? Se em algumas dessas situações vocês já se sentiu culpada. Coloca aí sim, 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 sim. Se sim, ou não, não, não. Eu nunca me senti culpada, nunca teve um momento da minha vida que eu me senti culpada. Mas se você já se sentiu culpada, então... coloca aí, sim, 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 em algum momento da sua vida. Vou esperar os comentários. Ó, Sirlei, seja muito bem-vinda. Tô vendo um monte de sim subindo ali. Isso aí, gente, vamos participar. Eu quero a participação de vocês, né? A gente tem que compartilhar aqui. Dividir esse momento. Com relação aos pais, alguém tá falando ali. Outro sim, outro ergou a mãozinha. Então, né, pode continuar aí falando. E vamos aqui então, o que é culpa, né? Por que a gente se sente? O que é culpa? Então, culpa é um sentimento que nós temos, que nós desenvolvemos, que geralmente ele tá ligado quando a gente tá vivendo fora daquilo que a gente acredita que é certo. Então, quando a gente faz algo que nós acreditamos em nós, que aquilo não está certo, então a gente começa a se sentir culpada. É muito comum também a gente se sentir culpada quando a gente não está vivendo de acordo com os nossos valores. E isso é um sentimento, né? Um sentimento. E, enfim, é um sentimento e quando acontece justamente com isso. Quando você não está vivendo de acordo com aquilo que você acredita ou quando você não está vivendo de acordo com seus valores, então você acaba se sentindo essa culpa. E agora vem uma pergunta, mas é saudável sentir culpa? Então, gente, é saudável sentir culpa. Sim, é saudável sentir culpa. Mas, por que é saudável sentir culpa? É saudável quando você sente um pouco de culpa, entendeu? Quando ela passa a ser excessiva, ou seja, você passa a viver o tempo todo com essa culpa, isso não é saudável. Mas um pouquinho, sim, de culpa é saudável. Por que é saudável, Pamela? Enfim, porque isso é que faz nós viver em sociedade, isso é que faz com que nós vivemos dentro das normas, ou seja, nós temos que ter regras, e aí quando a gente faz alguma coisa que foge daquilo, a gente se sente culpado, então é saudável. Um outro exemplo de que é saudável, vamos trazer um exemplo oposto, né? Imagine você com aquele sofá lindo, branquinho, e aí o seu filho vem com aquela canetinha e risca tudo. Imagina se você não se sentisse culpada. O que você ia fazer com a criança dessa? Você ia acabar com ela. Enfim, então por conta disso, das vezes a gente ter essa culpa, ou, né, eu não vou fazer nada porque vai ferir os meus valores, ou vai ferir os meus princípios, ou vai ferir aquilo que eu acredito. Então você não vai reagir de forma
de forma errada. Então, isso faz com que a gente, como se fosse, entrasse meio que no eixo. Vamos por assim. Então, é um pouquinho de culpa, sim, é bom, é saudável, não faz mal a ninguém, né? Você sentir, principalmente quando você tá fugindo aí, fazendo alguma coisa que realmente não é legal, realmente não é saudável ou não é bom, né? Então, enfim, é um pouquinho, faz bem, sim. Tá, mas quando que não é saudável? Então, quando a culpa é excessiva, ou seja, quando você tá vivendo com muita culpa o tempo todo, e essa culpa ela aparece mais quando? Geralmente quando a pessoa ela é ansiosa, quando ela sofre de ansiedade. Aparece, a pessoa se sente muito mais culpada do que o normal. Quando ela sofre depressão, quando ela tem depressão, essa pessoa ela vai se sentir mais culpada, ela vai se sentir... Por que que isso acontece? Porque o que acontece? Quando a gente tem um nível de estresse, quando o estresse começa a aumentar, quando a ansiedade começa a crescer, então você começa a não estar saudável emocionalmente. Isso não é saudável para você, então isso não faz bem. Então, quando ela é uma culpa excessiva, isso não é saudável. E também por quê? Porque aumenta os níveis de cortisol do seu corpo, que é aquele hormônio do estresse. E isso não é saudável. Você vai viver estressada, você vai viver muito ansiosa, ou ao contrário, você vai viver numa depressão, vivendo no passado, se sentindo com peso, com fardo, que outra situação também que acontece muito a culpa é quando a pessoa ela se cobra demais, quando ela cobra excessivamente, né, ao tal do perfeccionismo. Eu quero fazer tudo perfeito. Então ela se cobra muito, aí quando ela não consegue, porque nós somos seres humanos, então você não vai conseguir fazer tudo certinho, você não vai conseguir tudo perfeito. Aí vem a culpa nela, né? Se sente mal por aquilo, ou seja, autocobrança, muito autocobrança. Então também quando isso também não é saudável, né? E por que então que nós sentimos culpa, né? Quais são os principais situações? Acho que eu já falei um pouquinho lá no começo, mas uma das que quando você está se sentindo muito dessa forma é porque você está invertendo, inversões de valores, ou seja, você não está vivendo de acordo dos seus valores, de acordo dos seus princípios. Então, você está tendo uma disfunção aí em relação a isso. E aí acontece de você começar a sentir essa culpa de forma não saudável, né? Você começa a sentir essa culpa excessiva. Então, no processo de coaching, a gente cuida muito essa questão de valores, né? De fazer com que a pessoa que ela tá passando por processo, né, quando ela tem um objetivo, quando ela tem um sonho, ela não foge dos seus valores, para que não aconteça justamente isso. Quando você começa a fugir dos seus valores, né, você começa a ter esses problemas, desenvolver essas situações. Inversão de papel, né, isso aqui é um tema meio complexo, mas eu queria trazer para vocês, porque, como muitos já sabem, eu sou cristã, então eu acredito em Deus. E eu acredito na existência de Eva e Adão, né? Que nós fomos feitos lá. Então, essa questão de inversão dos valores, eu queria trazer, né? Lá do passado. Primeiro, quando Deus fez o homem e a mulher, ele não fez os dois em seres distintos. O homem foi feito para uma função, a mulher para outra. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, né? Vamos se pôr nessa sociedade moderna, nessa correria da vida, a gente acabou tendo essa inversão de papéis, né? Então, quando você tá vivendo um papel que não é seu, porque Deus fez o homem para um papel, e eu acredito assim, que o homem, ele foi feito para ir... deixa eu já explicar claro, para não ficar muito confuso e depois as pessoas começarem, não, mas eu não concordo. Enfim, não quero ser machista, mas eu quero trazer um assunto aqui. O homem, a natureza do homem é de sair caçar, dos nossos ancestrais. Ele ir em busca do alimento e trazer para a família. Então, nos nossos dias, o homem ia trabalhar e ser o sustento da casa. A mulher, ela era aquela pessoa que ela ficava ali para ser mãe, para cuidar dos filhos, da educação e tal.
Então vamos supor não, o homem foi feito para isso, mulher para o homem foi feito para aquilo, mulher para isso. Tá. Na sociedade moderna, isso é normal. Até eu tinha assim um negócio. Ai, mas então quer dizer que eu acho que a gente tinha que voltar a ser igual antigamente. Não, gente, não é isso. Mas o que acontece? Às vezes nós assumimos involuntariamente, não conscientemente, mas inconscientemente, o papel do homem. Mas é porque, só porque foi trabalhar? Não, não é só questão de você ir trabalhar. Mas às vezes você é a chefe da sua casa. Às vezes a mulher, ela toma esse papel, ela toma pra ela a responsabilidade. Ela põe um fardo nas costas dela que não é dela. Então ela acha que ela tem que, né, fazer o que o homem faz, porque ela trabalha, porque ela quer ser uma profissional bem-sucedida. Então ela se sente na obrigação de fazer tudo aquilo. E isso acaba não sendo saudável, porque nós não fomos feita desde o princípio para ter essa responsabilidade. Essa não é a nossa responsabilidade. Porque vocês podem pegar um homem, ele não toma, ele toma o papel dele de pai, mas fala pra mim se o homem vai lá lavar as fraldas do filho. Hoje não usa mais fralda, já usa fralda descartável. Mas ele vai lá, tipo assim, é minha obrigação ir lá dar um banho no filho? Não, quando ele faz isso, ele fala assim, eu tô te ajudando, né? Entendeu? Ele não toma aquilo como um fardo ou como algo assim, não, eu preciso fazer isso porque esse é o meu papel. Não. E a mulher, às vezes, né, inconscientemente, às vezes consciente, na maioria das vezes inconscientemente, a gente toma essa responsabilidade da casa, a gente toma essa responsabilidade de suprir a nossa família, porque a gente trabalha fora e não tem nada errado com isso. E, enfim, e aí você acaba colocando esse fardo nas suas costas e aí acontece que você começa, às vezes, se sentir sobrecarregado e acaba sentindo culpado. Ou seja, porque você tá vivendo um papel que não é seu. Tá. Outra coisa, né? Como eu já falei, nós não fomos feitos para isso. E agora eu quero trazer aqui uma questão assim, que porque eu sei que é um assunto meio complexo. Eu quero dizer que questão de trabalhar fora, né? E que eu já ouvi algumas pessoas falar, e por algum tempo eu até acreditei nessa ilusão, que às vezes alguns falam assim, os princípios cristãos, a Bíblia é machista. E na verdade não é, mas tem muitos passagens da Bíblia que é exaltado o poder da mulher. E se você quer saber mais sobre a questão do como a mulher é importante, como a mulher ela tem esse direito por Deus de trabalhar fora, de lutar pela sua vida, de fazer todo o papel que a mulher hoje faz, a mulher, né, de trabalhar fora, de cuidar de filho, de cuidar de casa, de cuidar de marido, tudo esse super, né, que a mulher tem que fazer tudo isso. Nós temos isso, nós temos essa capacidade deixada por Deus. Então, se você se interessou nesse assunto, lê 31 de Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, e vê lá o que é uma mulher virtuosa. E você vai entender que não tem nada a ver, que mulher virtuosa, ela sim, ela trabalha fora, ela é líder, enfim, lá exalta bem, mas enfim, não é o nosso tema hoje. Então, mas tem lá, 31 de Provérbios, fica aí a dica para hoje. Vocês saber mais desse valor mesmo da mulher e do papel dela. Tá, então esse seria outro ponto, né? E o ponto também que é o de a necessidade de perfeição, né? Querer fazer tudo certinho, ou dar conta de tudo isso. E aí, né, às vezes é impossível, né? Não tem como você ser uma super mãe, um super, né, se destacar na carreira e voar, e ser esposa, ser dona de casa, ser tudo isso. Então, às vezes, você quer fazer tudo isso, fazer muito tudo isso. E, às vezes, você precisa aceitar, né, que você não vai dar conta de fazer tudo. E a aceitação que você não tem que ser perfeita, que você não precisa dar conta de tudo, isso também faz parte. E é muito saudável para nós ter essa aceitação. Quando você consegue compreender isso, quando você aceita isso,
você vai ver que você vai se sentir mais satisfeito, você vai se sentir mais plena e você vai sentir que você não tá deixando de cumprir o seu papel, que você não tá sendo bem-sucedida não bem-sucedida, ou você não tá, eu não tô cumprindo, ou eu tô deixando algo para trás. Não, você não tá deixando. Às vezes a gente precisa nos perdoar, primeiramente, nos aceitar que nós também temos limitações, que nós não temos que ser 100% em tudo. Às vezes a gente tem que dar um passo atrás. E quando você consegue aceitar isso, você consegue ser mais pleno em todas as áreas da sua vida. Então, isso é muito, muito interessante. E essa questão é muito importante, essa questão de você saber se perdoar, você se permitir errar. Outra coisa que acontece muito né, isso tem um dado, 61%, gente, isso é chocante, das mulheres, quando ela começa a se tratar ou, tipo, fazer algo positivo só pra ela se sente culpada. Quem que nunca foi numa loja, comprou aquela bolsa cara e aí falou assim, porque eu mereço. Então, às vezes, então, você não precisa falar assim, porque eu mereço. Então, às vezes, você tá se falando, eu mereço, porque você se sente culpada de alguma forma, porque você não se acha digna ou merecedora daquilo, daquele presente, ou de algo, de se presentear com algo valioso, ou de ter um tempo só seu, tirar, por exemplo, uma tarde e falar assim, eu não vou fazer nada, eu vou erguer as pernas pra cima e vou ficar aqui, né? Eu quero alguém, né? Coloca aí, gente, comenta aí, né? Como que tá aqui o chat? Eu tô falando. Gente, eu falo demais. Falo muito. Enfim, mas comente aí. Quem nunca fez isso, né? Tipo assim, tirou uma tarde pra ficar com as pernas pra cima e se sentiu bem. Ou não se sentiu culpado. Então, às vezes, acontece muito isso. E, gente, isso não tá certo. Nós temos esse direito. Nós temos que nos permitir nos curtir, nos permitir ter tempo só pra nós, nos permitir fazer um mimo, nos agradarmos, ou quando recebermos algo, um elogio, alguém elogia, fala assim, nossa, que legal, nossa, como você tá bem, ou e tal, às vezes a pessoa, às vezes nem recebe, né, ou faz assim, obrigada, então, tipo assim, o gesto dela, não, mas ela não fala assim, obrigada, tipo assim, não aceita de corpo e alma. Então, às vezes a gente tem que aceitar essa generosidade com nós mesmos. E nós temos que fazer, sermos generosa com nós mesmos. Tá bom, mas chega de falar de culpa e trazer aqui tudo, né? Todo mundo já deve ter se identificado com isso. Mas agora vamos falar assim, como que a gente se liberta disso então, Pamela? Primeiro, perdoar você mesma. Acho que eu já falei disso, tô repetindo, né? Tudo certo. Então, se perdoar é o primeiro passo, né? Você tem que primeiro saber quem você é, saber o seu valor e se perdoar, saber se perdoar. Porque nós somos humanos, todo mundo erra. Então, quando nós errarmos, não ficar se martirizando com aquele erro. Não, mas tipo assim, se perdoar, it's ok, da próxima vez eu não faço e pronto. Entendeu? Então, o primeiro passo é se perdoar, se permitir, né? Se permitir ser amada. Se permitir se perdoar, saber que nós vai ter momentos na vida que nós vamos errar e tá tudo bem, entendeu? Nós não temos que nos sentir culpada pelos nossos falhas, nossos erros, tá tudo certo. Então, o primeiro passo é se perdoar, viver de acordo com seus valores, identificar quais são seus valores, viver de acordo com seus valores, porque quando você começa a viver de acordo com seus valores, a sua vida começa a ficar mais leve e você começa a se sentir mais realizada, se sentir mais feliz, se sentir mais plena, e aí o espaço para culpa ela sai, né? Então acaba diminuindo ou eliminando essa culpa de verdade. Aceitar o passado, né? Cada um de nós, eu acho que teve um passado, teve alguma coisa no passado que talvez não ficou muito certo, não ficou muito resolvido. E deixar o passado, né? Aceitar ele. Nós não tem um livro que fala muito a questão do presente.
Nós temos que viver o hoje. Hoje nós temos controle. O que passou nós não temos controle. Então a gente tem que perdoar e esquecer. Porque se você ficar vivendo no passado, remoendo o passado. Ah, então, mas eu sou assim porque, né, minha mãe era assim, meu pai era assim, então eu sou assim. E aí você fica remoendo isso e, tipo, não foca hoje, assim, nossa, o que eu posso fazer aqui para ser diferente? O que eu posso fazer hoje para mim ser mais feliz, mais leve e me cobrar menos ou ter mais acerto do que erros, né? No passado, meus pais tiveram uma condição, hoje eu tenho outra, hoje o conhecimento é muito mais fácil, hoje as condições são mais fáceis, então por que eu vou ficar vivendo no passado, né? Então, a gente perdoar o passado, saber que passou, passou e viver daqui para frente, né? Então, aceitar que o passado não muda, viver mais no presente e fazer perguntas, né? Quando você sentir dessa forma, você se perguntar, auto-questionar. Mas por que eu tô sentindo assim? Ah, mas por quê? Você começa a se auto-questionar, fazer perguntas para você mesmo, porque isso vai trazer clareza. E aí você vai perceber assim, poxa, é só bobagem, eu não preciso me sentir assim, né? Eu tenho controle disso. Às vezes você nem tem controle daquilo e você tá se sentindo culpado, você tá fantasiando. Geralmente pessoas muito ansiosas faz isso, né? Fica imaginando coisa e aí se cobrando muito. E aí às vezes você começa a se questionar, mas por que eu tô me sentindo assim? Mas eu preciso me sentir assim? E aí quando você começa a se questionar, começa a trazer clareza. E quando te traz clareza, você sai o espaço, sai essa culpa. E aí você começa a ver que você não precisa se sentir dessa forma. Então trazer clareza, fazer perguntas para si mesmo. Fortalecer sua crença de merecimento, né? No coach a gente trabalha muito a questão de crença de identidade, crença de merecimento. Então essa questão, né, dos presentes lá, ou quando você, né, tira um tempo para você mesmo, sentir bem, né? Falar assim, não faça, mas às vezes você faz e sente aquela, como se diz, às vezes você fica pregando para você mesmo, né? Falando assim, tá, mas eu mereço isso. Mas não precisa pregar para você, você realmente merece se sentir dessa forma, porque quando você se sente bem, você não precisa falar para ninguém. Você já se sente bem e você nem se sente culpada. Agora, quando você tem que ficar reforçando, falando alguma coisa, então é sinal, não precisa ser necessariamente, né, que você se sinta culpada só porque disse isso, não, mas na maioria das vezes sim. Na maioria das vezes você tenta reforçar para você mesmo que você merece aquilo. Mas você realmente merece ser feliz. Nós merecemos ser feliz. Nós merecemos o melhor. Nós merecemos ter um tempo só para nós. Nós merecemos sim 1 hora, 2 horas de descanso. Entendeu? Então, nós realmente nos merecemos. Então, trabalhar essa questão de mas se eu fazer isso, vai faltar. Não, gente, você merece, você é ser humano, você trabalhou para isso, você conquistou. Então, desfrute. A palavra é essa, desfrute da vida, desfrute de ter um tempo só para você, desfrute, se ame, né? Essa questão de se amar. Então, e não sinta-se culpada por isso. A gente não tem que se sentir culpada por se amar, se a gente não tem que se sentir culpada por ver um sapato lindo, maravilhoso, de morrer e falar, eu vou pagar $100 nesse sapato e pronto, acabou. Entendeu? Se você trabalhou, se você não tá tipo assim, eu não tô tirando da boca do meu filho pra me comprar um sapato, entendeu? Não, gente, se você pode, compra, não tem que se sentir culpada por isso. Entendeu? Então fica aí. E pra vocês, né? Eu ia falar antes. Que ficarem aqui até o final comigo, eu tenho uma ferramenta poderosa que eu só entrego nas minhas sessões de coach, mas em honra a vocês de estar aqui comigo, né, de estar me honrando, de estar aqui participando, de estar aí dando um monte de coraçãozinho que eu tô vendo, tô amando. Eu vou entregar uma ferramenta poderosa pra vocês, tá? Então, e aí, vocês querem? Fala pra mim. Se vocês querem, eu vou entregar. Senão, não vou entregar, não. Comente aí, gente. Fala aí o que vocês estão achando, o que vocês querem fazer. Façam perguntas. Bebendo uma aguinha aqui pra sentir hidratada. Que eu falo muito, eu falo.
Agora achei legal, né? Tô gostando desse negócio de fazer live. Eu acho que agora eu falei direito, né? E que eu posso falar, todo mundo tá aí. Então, gosto muito de falar, né? Agora eu falo aqui pras câmeras. Meu marido não tá me aguentando mais, gente. Ele fala assim, nossa, você só fala disso o tempo todo, eu não aguento mais. Então aqui, eu venho aqui falar com vocês. Então, gente. Ai, todo mundo quer, ó. O pessoal tá querendo aí. Ok, então vou entregar, tá? Enfim, vamos tirar aquela foto, então? Vamos tirar aquela fotinha? Faz um print aí na tela, coloca lá no Stories. Não, like tá aparecendo aqui, né? Depois eu vou postar uma foto. E vocês vão lá comentar os ganhos. Comentar que fichas caiu pra vocês. Bom, pra quem não conhece, ficha é que aprendizado que vocês tiram. Enfim, quem fala, a gente na faculdade, na Febracis, ouve muito ficha que ficha cai, né? Às vezes as pessoas não entendem. Mas é qual aprendizado que vocês tiraram, se vocês gostou. Calma, gente, eu vou entregar o negócio, ok? Se vocês gostou, o que mais? Qual assunto vocês querem saber? Qual assunto vocês querem que eu traga na próxima live? Vai ter próximo. Legal. Bom, então a ferramenta, vamos lá pra ferramenta, né? Todo mundo tá falando que quer, então tá bom. Então vamos lá. A ferramenta, que é uma ferramenta chamada 40 características positivas. Então, vocês vão, antes de dormir, antes de qualquer coisa, vocês saindo daqui, comente lá, né? Vou postar lá e vocês vão comentar. Postar uma fotinha lá no meu Instagram, vocês comentam, compartilham no Stories. Mas, ok. Quando vocês fizerem isso, aí vocês vão pegar um caderninho. O Paulo fala muito isso, né? Caderninho de capa preta, né? Um caderninho bonitinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui um bonitinho pra me mostrar. Eu tenho uma agenda aqui, vou mostrar. Que o meu caderno de fazer isso, ele é desse tamanho, então não dá pra trazer. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever num caderno 40 características positivas de vocês. Isso mesmo, 40 características. Nossa, Pamela, mais 40. Sim, 40. E fala assim, mas eu não tenho... Não, pensa lá com carinho que vocês têm sim. Vocês têm 40 características positivas. O que você é bom, qual que é a característica positiva. Mesmo que você fale assim, mas eu não tenho 40. Não, vocês têm. Pensa com carinho, né? Se vocês não souberem, liga pra mãe, liga pro pai, pergunta pras amigas, pergunta pro marido. O que você acha de positivo meu? Ou qual que é a minha característica boa que você gosta? Ou pergunta, né, os casados aí. O que te atraiu? O que fez você se atrair por mim? O que eu faço? Então, você vai escrever 40. Gente, tem que ser 40. Vocês vão cavar lá, vocês acham. Essas características que vocês vão escrever. E vocês vão ler em voz alta. E vai se sentir vocês ali. Que essas aí é vocês. Olha, essa é uma ferramenta poderosa. Gente, essa ferramenta é top. Gente, fala aí. Tá pago esse negócio. Fala aí, que essa ferramenta, olha, gente, é show. Então, eu quero. Coloca aí, todo mundo. Comente aí. Eu vou fazer. Eu quero ver todo mundo comentando o que vai fazer. Olha, Amanda! Oi, amiga, seja muito bem-vinda. Isso, poderosíssimo. Ó, tem alguém ali que já fez o processo de coaching. E ela conhece, ó, já sabe. Poderosíssimo, é isso mesmo. É poderosa essa ferramenta. Então, comente aí, gente, se vocês gostaram, tá? E é essa, né? Agora faz aí, pergunta, né? Eu quero que vocês interajam aí. Faz aí pergunta. Olha lá, alguém falou assim que achava que não tinha, também faz processo de coach, mas temos sim. Isso aí. Eu vou, olha lá, desafio aceito, isso mesmo, né? Principalmente para os dominantes, só fazer um desafio. Isso, eu vou fazer, já fiz também, é ótima essa ferramenta, é poderosa. É isso aí, gente. Isso aí, faz porque dá diferença. E não esquece, tá? Escreve. E fala, você tem que falar. Se quiser ir na frente do espelho, falar olhando pro espelho, colocar uma música, entendeu? Você tem que sentir daquela forma. Isso é muito bom. E aí, pessoal, já tiraram a foto? Manda um joinha pra mim se tiraram a foto.
Ou vamos tirar uma foto aqui. Olha lá, eu fazia essa lista cortada de revista quando era pequena e colocava na porta. É isso aí, é isso mesmo. Tem que entrar no clima, verdade. Você tem que entrar no clima, falar, se sentir dessa forma. Ah, o que que mudou na minha vida depois do coach? Uau, essa é boa. Gente, tudo. Mudou tudo. Nossa, essa pessoa de falar de culpa, por que que eu trouxe esse tema? Eu era a pessoa que mais me sentia culpada. Eu não conseguia ver ganhos na minha vida. Sabe? Uma coisa que me chocou muito. Às vezes eu era aquela pessoa assim, de eu fazer muito, de eu me cobrar muito, de eu não me permitir, às vezes, fazer errado, ou viver me cobrando o tempo todo, sabe? Sempre em busca da próximo desafio, sempre isso. Sempre buscava o próximo desafio. E isso, gente, com o processo de coach, porque o que acontece com o processo de coach? Vou falar um pouquinho do coach. O processo de coach, ele traz clareza, né? Porque às vezes nós agimos do jeito que nós agimos porque nós não temos consciência daquilo. Às vezes nós vamos agindo, né? Vamos fazendo. E aí quanta gente já falou assim: "Nossa, eu já falei muito isso. Eu já falei muito isso. Eu sou assim, eu não vou mudar", né? E às vezes eu tinha comportamentos assim que eu odiava em mim. E eu ia querer mudar de qualquer forma. Inclusive, eu querer tirar aquilo, não aceitava. E o que eu falei lá no meio da live? Que a gente tem que se perdoar primeiro. Você só muda quando você se perdoa. Você aceita que aquilo é um defeito. Você aceita aquilo e aí você começa a buscar por mudança. Mas quando que a mudança acontece? Quando vem à tona a sua consciência. Por que que você está agindo dessa forma? Entendeu? Então, o processo do coaching, ele traz essa clareza. Então, quando vem essa clareza, aí você consegue mudar. Então, a pergunta, né? O que que mudou? Eu mudei como mãe. Eu passei a me aceitar. Primeiro, aceitei do jeito que eu era. Falei assim, ok, eu sou assim, então... Só que aí, eu comecei a ter comportamentos diferentes. Os exercícios rotineiros que a gente faz no processo do coaching me ajudou muito nessa questão de eu me forçar a ter as atitudes e ações diferentes. E aí a questão da ficha cai. Nossa, quantas fichas que foi caindo. E assim, foi vindo. Por que que eu agia daquela forma? E quando isso vinha na minha mente, quando a gente tava lá, tô lá no processo que as pessoas que começam a fazer as perguntas e vem a clareza, e aí eu falo, gente, eu ajo assim por conta disso, disso, mais aquilo, mas isso aqui não me define, eu não sou assim. E aí você muda. Porque quando você tem clareza do seu comportamento, né? Porque às vezes as pessoas de fora não vê o seu comportamento e às vezes até te fala, que é o famoso feedback. Mas às vezes a gente não aceita, né? E aí, quando você vem na clareza e você vê o porquê que você age daquela forma, aí você toma a decisão. E a nossa vida, ela é resultado das nossas decisões. Então, aí você toma a decisão e fala, não, eu não me aceito mais desse jeito. E a partir de hoje eu vou mudar. Então, gente, isso é libertador. Porque aí você tem essa clareza e você passa, você tem... eu não sei se dizer se é motivação certa, mas você fala assim, é só... E é simples. Não são assim... Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, né? Pra mim ter uma vida, viver a minha vida dos sonhos, ou viver a vida realizada, eu preciso fazer assim, uau, ter um giro de 360 graus. Gente, não é. É no seu dia a dia. É viver o seu hoje. É ali, ó. É no seu dia a dia que as coisas mudam. É as suas ações. Pequenas ações que vai trazer grandes resultados. Pega essa frase, ó. Então, exatamente. Quando você muda nas pequenas ações, pequenas coisas, porque assim, né, tem na Bíblia. Uma grande montanha, todo mundo vê, todo mundo desvia, mas é nas pequenas pedras ali. Então, são aqueles hábitos rotineiros que você vai se tropeçando. E você, né, vícios emocionais, enfim, tem muita coisa. Mas quando você consegue estar mudando pequenos hábitos, né? Fazendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho...
as coisas, o resultado começa a ser diferente, aí você começa a mudar. E aí a sua vida inteirinha começa a mudar, e aí você fala assim, nossa, agora realmente eu tô conseguindo viver a vida que eu achava que era impossível ter. Então, foi isso, assim, que mudou. Ainda tá mudando, né, gente? Eu tô num processo ainda. Já passei pelo coach em grupo, tô fazendo coach individual, tô terminando o meu processo. Mas, assim, muitas mudanças. Passei pelo método CIS, que eu super recomendo. Foi assim, foi lá que começou tudo. Mas realmente, assim, o que essa questão, né? Você traz clareza para suas ações, e aí a partir daquilo você começa a ir mudando aos poucos. Bom, gente, já falei muito. Olha lá, alguém falou assim, comigo foi assim, tô no processo. É isso mesmo, é desse jeito. São pequenas mudanças diárias que muda tudo. E às vezes a gente tem esse receio. Eu pensava assim, não, vou mudar não, porque é muito difícil. E aí, às vezes, eu achava assim, nossa, mas não tem, é impossível isso. Eu achava assim que era impossível fazer. E não é. Na verdade, são pequenas ações. E aí, quando, gente, eu acho que a parte mais satisfatória é assim, quando você começa, você vê pequenas mudanças, mas você começa a ver resultado. E aí, quando você começa a ver resultado, aquilo te motiva, aí você quer fazer mais o certo, né? Bem explicado. Então, quando você começa a ver tipo assim, você faz, porque teve algo na minha vida que eu falei assim, imagina, eu não acredito nisso. Eu vou fazer, né? Eu sou muito isso, né? Eu vou fazer só pra dizer que isso não funciona. E aí você faz e funciona. Aí você fala, gente, funciona, caraca. Eu achava que não funcionava. E aí você faz assim, vou fazer só pra provar que não funciona. E aí, quando funciona, aí você fala assim, caraca, funciona, então eu vou continuar fazendo. E aí você começa, isso vai te motivando no seu dia a dia. Então, são os resultados, na verdade, que te leva, né? E depois que você entra nessa, não tem volta. Tá, deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Isso mesmo. Eu também achava que para ter sorte no jogo, teria que ter sorte no amor. E a Radassa que tá falando, né? Alguém ali do Alimentos Oba-Oba. Então, eu também achava que tinha que ter sorte no jogo, teria azar no amor. E achei que sempre, quando você ganhava em uma área, perdia em outra. E na verdade não é assim. Isso mesmo, Radassa, muito boa colocação. Na verdade, não é assim. A gente tem. Isso é crença, né? A gente tem essa crença de. A gente foi criado assim, né? Tem essa crença de que, sorte no amor, azar. Sorte no jogo, azar no amor. Ou se eu vou bem numa coisa, né? Vamos voltar lá na culpa? Se eu sou uma profissional nota 10, eu não vou ser uma mãe nota 10? Né? Não tem isso. Se eu sou uma mãe nota 10, eu não vou ser uma profissional? E na verdade você consegue ser os dois. E a mulher tem super poder, tem sim. Quando você para de se sentir culpada, quando você se aceita do jeito que você é, quando você tem a sua identidade, gente, identidade, ela é top. Quando você aceita a sua identidade, você realmente encontra o que tem dentro de você e você aceita isso, gente, não tem quem para. Aí você consegue ver. Tem acho que uma frase que fala assim: ninguém subestima o poder de uma mulher. Acho que é isso. Então aí você vai ver o poder de uma mulher. Quando ela se acha, né? Tem a famosa, tá se achando. Não, quando ela se acha a real identidade dela, gente, não tem que parar. Ela consegue ser boa mãe, 100%. Ela consegue ser uma profissional, 100%. Ela consegue ser uma esposa, 100%. Ela consegue trabalhar fora, cuidar de casa, cuidar de empresa, ser líder. Ela consegue tudo. Gente, um exemplo de mulher que tá assim arrasando é a Camila. Né? O Paulo sempre é muito famoso e tal, mas a mulher, quem assiste o Paulo e assiste a Camila, fala assim, olha, o Paulo que não se cuide não, que a Camila vai longe, vai deixar ele pra trás bem, e já acho que já tá deixando, né? Enfim, mas é isso, quando a mulher, ela se descobre e ela vê todo o potencial dela, ó lá, sim, porque o gigante acordou, isso mesmo. Quando ela descobre todo esse potencial dela, ela vai muito longe, ela conquista muita coisa. Então, ela consegue ser uma super mulher aí. E gente, mas é isso aí, né? Eu sei lá quantas horas eu tô falando aqui. Eu sei que eu falo muito. Eu acho que o negócio aqui, ele cai, né?
Eu sei que tem um limite aí. Então, mas, gente, olha, muito obrigada. Valeu mesmo por você estar aqui. E aí, comente lá. Quer dizer, eu tenho que postar a foto, né? Que eu não separei uma foto, que eu não me preparei pra esse final, mas tudo certo. Eu vou postar a foto, vocês comentem lá e me dá o feedback falando que você... Ah lá, estão falando, 1 hora é o limite. Não sei quanto tempo deu, mas tudo certo. Ah, então, tem 15 minutos, então vou continuar falando. Gente, pergunta aí, faz mais pergunta que vocês querem saber. Fala aí um pouquinho. Tem 15 minutos pra nós bater papo. Olha lá, o povo tá dando feedback. Como foi bom te ouvir. Isso mesmo, Fer. Então, vou fazer mais. Vocês me deixou feliz. Vou fazer mais. Isso, vamos precisar caminhar mesmo. Nossa, gente, verdade. Tô precisando voltar a fazer caminhada, exercício. Agora eu tô fazendo yoga, meditação, então, mas eu tenho que voltar a caminhar. Na quarentena a gente ganha uns pesos, né? Mas eu não tô triste não, tô feliz. Enfim, gente, então se vocês gostou, a gente vai voltar a fazer mais, né? E fala aí, então. Manda pergunta, o que vocês querem saber? Relação com a minha filha mudou? Sim. Então, a minha filha, eu acho que era a parte principal, né? Como eu falei, eu trouxe esse tema porque eu era uma pessoa que eu me sentia muito culpada, e principalmente em relação a ela. Ó, estão perguntando quando que é a próxima. Se tudo der certo para a próxima quinta... Gente, então, né? Eu tô meio corrida aqui, minha agenda tá meio lotada. Mas vamos ver, qualquer coisa eu faço toda semana na quinta à noite. Esse horário ficou bom? Me fala aí se tá bom esse horário pra vocês. E aí, geralmente na quinta à noite eu tenho assim um pouquinho mais de tempo. Então, se tudo der certo, a gente continua na quinta. Toda semana, né? Tá, eu ia falar da filha, né? Então, essa era a parte que mais, assim, eu me sentia culpada. Porque, assim... aquilo que eu falei no começo, né? Que você vai trabalhar fora, aí você... Ah, eu não trouxe um outro... Não, acho que eu trouxe sim, eu acho que eu já falei tudo. Mas, enfim. Então, a minha relação com a minha filha mudou. Com o exercício, eu aprendi a dar mais atenção pra ela. Na verdade, eu tive muita dificuldade. Eu não sabia lidar com a minha filha, de jeito maneira. Porque eu tinha na minha cabeça que eu ia criar a minha filha igual eu fui criada. Aí eu tive ela, comecei a criar, e aí sabe quando você tem... não vou falar que é bomba não, porque filha é benção, mas quando você pega uma responsabilidade assim, e eu me senti dessa forma. E aí você olha e fala assim, eu não sei o que eu fazer com isso. Foi mais ou menos assim que eu me senti. Eu tinha muita dificuldade, entendeu? E aí... E o jeito de mãe que eu tava tratando minha filha, eu via que não era saudável nem pra mim, nem pra ela. E aí isso me judiava muito, sinceramente. E um dia, assim, Deus usou de uma pessoa, assim, de Deus. Ela chegou e falou assim pra mim. E aí eu não conseguia, porque eu achava que eu queria criar minha filha igual eu fui criada. Só que a gente vive em épocas diferentes, eras diferentes. Então não adianta, não funciona. E aí, chegou um dia, minha filha já tava naquela fase... a minha fase mais difícil com ela foi dos 2 e 3 anos. Assim, eu não sabia lidar. Ela fazia manha, fazia as coisas, eu não sabia. E vinha aquele negócio, é manha, não sei o quê. E aí você quer corrigir, brigar. E aí você vê que não funciona. E aí eu falava assim, gente, o que eu faço? Né? Só me sentia culpada, e culpada o tempo todo. Aí o que aconteceu? Um dia Deus usou de uma irmã, ela chegou e viu minha filha fazendo umas manhas assim. E eu já tava, sabe quando você parece que desiste? Você fala assim, não sei mais o que fazer, vou orar e vou ver o que Deus faz. E aí chegou essa irmã e ela olhou pra mim e falou assim, sua filha precisa de atenção, ela faz tudo isso porque ela precisa de atenção. Só que aí eu tava tendo um pouquinho mais de consciência, né? Minha filha já tava grandinha já. E aí eu falei assim, me ajuda. E essa pessoa, ela tem uma escola infantil no Brasil. Ela já é uma senhora já. E aí eu falei assim, me ajuda, eu não sei o que fazer, né? Aí ela falou assim, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar ler livro, você tem que buscar se informar. Tipo assim,
Enfim, acho que tá acabando meu tempo, né? E aí, foi isso. Aí eu comecei a buscar livros, ler livros e buscar. E depois do processo de coach, a gente tem muito isso, né? Você lê muito, você estuda muito. E aí eu comecei a aprender a me lidar com ela. E aí a gente conseguiu ter um relacionamento. E hoje, graças a Deus, assim, as manhas... Hoje, assim, às vezes eu me surpreendo com ela, né? Como que ela tá se formando. E assim, eu fico feliz mesmo. Eu falo assim, nossa, foi de Deus, porque era a minha maior dificuldade, era essa. Então, assim, quando fiz todo o processo, eu acho que a minha maior motivação é isso, entendeu? Quando você tem uma responsabilidade. Porque eu nunca tive, quando eu fui mãe, eu nunca tive medo da condição material, de comprar roupa, calçado, essas coisas. Porque, né, nós não tivemos uma vida lá muito abundante, mas, tipo assim, né, a gente sabe que trabalha e consegue. Mas a minha maior preocupação era a educação dela. E eu olhava assim, mas eu vou fazer, né, vou... E aí, o que acontece? Quando você pega ali, você tá de frente com seu filho e vendo que as coisas não tá dando certo, não tá funcionando, aí você fala assim, poxa, mas onde que eu tô errando? E aí, né, eu tinha, às vezes, não tinha o conhecimento necessário. Então, me ajudou muito. Ela, nossa, falou, e aí eu comecei a buscar isso mesmo, de verdade. E, inclusive, alguém tá perguntando para indicar livro. Vou indicar. E aí, isso me ajudou. Então, assim, o meu comportamento com ela hoje é outro. Porque eu busquei de verdade conhecimento. E teve uma coisa que uma vez uma psicóloga falou para mim. Ela falou assim, às vezes a gente tem muito esse negócio de querer mudar o filho, né? Educar o filho. Mas a gente tem que educar a gente. Primeiro você se educa. Porque o seu filho é sua cópia. E eu via isso na minha filha. Eu via que ela repetia os meus erros. Então, qual que é? O coach, ele me mudou os meus comportamentos, que vem a questão da autorresponsabilidade. Quando eu mudo, tudo muda. Então, quando eu mudei, quando eu busquei conhecimento, de eu auto me conhecer, com certeza, livro de criança também me ajudou muito. Para me conhecer a fase dela, porque criança, ela passa de fase. Então, aí tudo mudou. Tá, dicas de livro aí pra mães, né, que quer saber sobre... Gente, tem um livro que chama... Nossa, eu vou ter que ver. É o cérebro da criança, acho que é alguma coisa. Em português chama isso. Eu tenho em inglês. Mas eu andei postando... Mas eu vou fazer uma lista, tá? Eu vou fazer uma lista. 5 linguagens do amor pra criança também é ótimo. Mas tem um autor, ele é um autor americano, ele é um psicólogo e ele trabalha muito com a questão da mente da criança, que eu acho que é a criança com o cérebro todo, alguma coisa. Então, esse livro, acho que eu compartilhei acho que essa semana no meu story. E esse livro, o livro dessa autora, eles são 2. Eles são psicólogo, acho que não me falei mal. Então, o livro deles para criança é show. Então, ele tem vários. Ele tem, assim, como disciplina sem drama. Uma coisa assim. Eu acho que em português é a mesma coisa. Em inglês é disciplina sem drama, mais ou menos isso. E tem um outro, assim... Tem vários deles. E os livros dele é muito isso. Por quê? Porque ele faz você entender o comportamento da criança. E como a gente trabalha muito com essa questão de crença, né? Não formar, porque as nossas crenças a gente cria na infância. Então, assim... mas tudo bem, gente. Eu não vou salvar a live. Ela não vai ficar salva. Então, o que acontece? Esse comportamento, né, da criança e tal... eu não consigo salvar a live, mas eu quero salvar pra mim, sim. Depois vocês me falam aí como que faz pra salvar, que eu não sei, não. Mas, enfim, vamos fechar aqui o assunto. Eu vou postar lá no meu Instagram dicas de livro infantil, que me ajudou, tá bom? E eu vou sair aqui, porque já deu tempo, e eu quero salvar a live depois pra mim, ter pra mim, né? Mas tá bom, gente, valeu. E alguém pode me falar como que faz pra salvar? Porque eu não sei. Onde que eu vou aqui pra salvar, gente? Bom, mas é isso. Eu acho que eu vou fechar aqui, né? Então, bom, gente. Vou me despedir. Tchau pra vocês. E quinta-feira, de novo, eu vou ver certinho e eu vou postar lá se eu for fazer. Mas acho que eu vou fazer assim, já que vocês gostou. Ei, Carol, valeu aí. Depois manda aí pra mim como que eu faço pra salvar essa live.
Gente, tá bom, deixa eu ir. Tchauzinho pra você. Olha lá, a Carol tá me ensinando. E, gente, é porque eu sou nova nesse assunto, não sei, tô aprendendo. Nós tá aprendendo tudo junto aqui, né? Mas tá bom, deixa eu sair, senão eu não salvo. Ok, gente, valeu. E até a próxima. Ok? Bye!